Segundo Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14, que diz assim, vou ler o meu texto, Paulo, fiquemos em pé, irmão, em nome do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, repita comigo, filho. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Verso 10. E se manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imoralidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Senhor, continue falando conosco. Diga amém. Amém. Vem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês pensando o seguinte. O texto que nós lemos, e eu quero bastante atenção, porque o que vou ensinar aqui tem relações e conexões que precisam de atenção para que vocês compreendam e saiam daqui com algo que possa, inclusive, promover alguma transformação na sua vida. Mas, começando, irmãos, por essa questão, eu faço a seguinte pergunta: qual o discurso do apóstolo Paulo nesse texto que nós acabamos de ler? É claro que na primeira leitura, e nós vamos explorar um pouco dela, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo que reavive o dom do Espírito Santo que havia nele e que ele tinha recebido por imposição de mão dos profetas, dos apóstolos, melhor dizendo, e que tivesse, a partir dessa ação de reavivar, que ele executasse um ministério bastante autêntico, vivo, corajoso, sem nenhum temor.
A ideia de Paulo era que Timóteo lembrasse de algo, reavivasse esse algo, e a partir dessa memória ele executasse um trabalho. Observe que ele faz uma conexão, Paulo está fazendo uma conexão com o passado para um presente e um futuro. É uma construção. No entanto, o texto fala, ao ler as epístolas de Paulo a Timóteo e até mesmo os textos da Bíblia, mas precisamente essa, a gente tem uma impressão, lendo esse texto, que Timóteo não está muito bem animado com esta nova missão. Não parece que ele está assim, como que aquele obreiro que recebeu a primeira igreja. A primeira igreja que a gente recebe, isso aconteceu comigo, para pastorear, eu não recebi uma igreja que estava em grande expansão, recebi uma igreja em grande provação na ocasião. Mesmo uma igreja pequena, nós vamos cheio de expectativa de ideias. Eu vou colocar em prática muitas coisas que eu acho que são boas, não sei se são, e outras vão surgindo aparentemente ali. Timóteo, nessa ocasião, estava em Éfeso. Éfeso era, ou foi tida, assim podemos dizer, como a igreja pastoreada por João Apóstolo. Não foi uma coisa fácil. Não era fácil pastorear uma igreja daquela envergadura, daquele naipe, se assim a gente pode pensar. E Timóteo era jovem, e ele não aparece, e o texto descreve um pouco do estado emocional de Timóteo. Ele aparentemente não estava muito bem, muito animado com essa questão. Por quê? Porque ele era jovem, porque ao ler o texto, nós percebemos que Paulo vai descrevendo alguns acontecimentos. Ninguém despreze a tua mocidade, toma cuidado de ti mesmo. Não é? Bom, de toda forma, nós precisamos dar uma analisada em alguns textos. Quais são essas marcas, textos não, quais são essas marcas que são descritas no texto que nos faz pensar que Timóteo, sugere o sentido que Timóteo não estava tão animado assim. Talvez como muitos irmãos. Vejam bem, primeiro, podemos ler lá, e eu marquei aqui para ler com vocês. Olha só, e é um tratamento, e essas marcas são um tratamento direto de Paulo com Timóteo. Verso 6, reavive, começa por aí. Se é para reavivar, irmãos, um reavivamento, avivamento é uma marca, é um movimento que acontece, é uma alegria, uma explosão que acontece depois, com o tempo. Apaga, mas que depois precisa ser refeita. Se lermos a Bíblia, vamos ver que avivamentos e reavivamentos aconteceram constantemente. Verso de número 8, não te envergonhes. Olha lá, não te envergonhes. Então, primeiro, ele não está avivado. Segundo, aparentemente, Paulo, isso não diz que ele estava envergonhado, mas diz que ele não devia se envergonhar. Portanto, de quê? Se envergonhar do quê? Do testemunho de Jesus. Terceiro, ainda no verso 8, participa comigo do sofrimento. Eu tenho a impressão de que Paulo estava que Timóteo estava um pouco distante aqui. Talvez ele não estivesse muito conectado com o que estava acontecendo com Paulo pela distância, por não ter essa proximidade que hoje a gente tem um com o outro. Falta no culto, você manda mensagem no mesmo dia, no dia seguinte, cadê você? Não é? Olha só, o verso de número 13, mantém o padrão. Ué, será que Timóteo estava perdendo o padrão? O que é padrão? Padrão é, obviamente, que é um ponto estabelecido, né? Uma posição estabelecida sobre um tema, sobre uma ideia, sobre uma postura. Verso 14,
guarda o bom depósito. Poderíamos estender, verso de número 15, você está ciente. Olha como Paulo está tratando diretamente com Timóteo. E essas marcas, reavives, mantém, guarda, lembra-te bem. E aonde eu tirei o lembra-te bem? Do verso 6, eu quero trazer aqui a versão da Bíblia que eu ganhei de presente de vocês, né? Da irmã Cida também, que é a Bíblia cronológica. Ela traz aqui no verso 6, no lugar do meu texto que diz assim, te admoesto, que aí está na tela, a cronológica traz assim, que te lembres. Não sei se tem alguma outra que fala assim, que te lembres. Eu gosto disso. Por que lembres? Qual a diferença de lembrar e de admoestar? Tem uma diferença enorme. Admoestar, Paulo está incentivando a pessoa a fazer algo. Lembrar, Paulo está provocando o dispositivo de memória. É algo que já está dentro. Está gravado lá. Admoestar, quando você toca na questão de, olha, eu quero que você se lembre. Você está provocando a memória de alguém. Então, Paulo dá-nos um sinal de que o avivamento já estava dentro de Timóteo. O dom que precisava ser reavivado estava dentro de Timóteo. E Timóteo precisava se lembrar. Está na memória. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Amém. Então, Paulo está tratando com Timóteo nessa primeira parte do capítulo. Aparentemente aqui, o texto, essas marcas. Quais marcas? Reavives, mantém, guarda, lembra-te, que eu trouxe dessa versão que nós lemos agora. Paulo está tratando de incentivar o Timóteo. E ele precisava reavivar um dom que havia dentro dele. E é interessante que eu quero fazer uma segunda pergunta. Quando foi que Timóteo recebeu esse dom? Quando Timóteo recebeu esse dom? Em que momento Timóteo recebeu esse dom? Porque Paulo está falando que há um dom de Deus que foi dado pela imposição das minhas mãos. O dom foi dado por meio da imposição das minhas mãos. E aí o texto escolhido pela diretoria do Pingo, pelo grupo do Pingo, diz assim, que é o verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Isso não está atrelado ao Espírito Santo. Não nos fez covarde. Porque nós não somos covarde. O que Deus nos deu não é de covardia. Eu não sou covarde, você também não é um covarde. Então não está, a referência de espírito aqui não diz respeito ao Espírito Santo, mas diz respeito à própria personalidade, à própria característica de Timóteo, destemido. Você não é uma pessoa destemida. Você não é uma pessoa que deva se acovardar, que deva se, como ele coloca ali, espírito de covardia. Você não é uma pessoa que deve se acovardar. Essa não é uma característica sua, de um covarde, de alguém que tem vergonha, de alguém que tem timidez, de alguém que esquece as coisas. Essa não é a sua característica. Então, eu tenho a impressão que Paulo está tratando diretamente com Timóteo nesse primeiro momento. Mas eu faço a pergunta, quando foi que ele recebeu o dom? O dom do Espírito. E pensando nisso, irmão,
Como não há um momento na Bíblia, por exemplo, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, não precisam abrir. Está escrito que Pedro e João, Filipe passou pregando lá em Samaria, e aí a igreja de Jerusalém soube que Filipe estava pregando em Samaria, enviou Pedro e João para orar pelos irmãos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. E diz a Bíblia que Pedro e João foram enviados para lá, e impondo as mãos sobre os irmãos que receberam a palavra de Deus, eles também receberam o batismo no Espírito Santo. Em outros momentos, a Bíblia fala que foi feita a imposição de mãos. Mas aqui não encontro nenhum momento do texto em que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Bom, se não há esse texto de referência que nos diz, que marca o ponto, e impondo sobre ele as mãos, a partir daquele momento, então, ele recebeu. Se não há esse ponto, em que momento, então, Timóteo recebeu esse dom? Eu preciso pensar, escute, para responder isso, eu preciso passear aqui por essa provocação de memória que Paulo faz, ou fez. Vamos então para os versos da Bíblia. Veja o que ele diz. Observe. Lá no verso de número 5 do capítulo 1, Paulo nos diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Paulo me dá duas referências. Primeira, a memória da avó. A segunda, a memória da mãe. É acionado esse dispositivo em Timóteo. Memória da avó, memória da mãe, mas tem mais uma. A primeira está no verso de número 1, precisamente. A terceira, e eu vou ler para vocês de novo. Verso 1 que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, que na verdade, verso 2, ao amado filho. A Bíblia fala da mãe de Timóteo, aliás, a Bíblia fala da avó, a Bíblia fala da mãe. Nós sabemos que Timóteo era filho de uma mãe judia e era filho de um pai grego, mas não temos o nome desse pai. Mas então, a Bíblia dá o nome da avó e o nome da mãe, e fala da fé que tinha tanto uma quanto outra, mas não fala do pai. Qual memória Timóteo tinha? E agora eu faço a seguinte pergunta: se Paulo faz essa reverência, se Paulo traz à memória de Timóteo a avó Loide e a mãe Eunice, eu pergunto, que memória Timóteo tinha da mãe e da avó? E aqui eu construo uma pergunta para vocês: que memória seu filho tem ou terá de você? Qual memória? O reavivamento aqui do dom está absolutamente... Percebam que Paulo dá a mensagem: eu quero que você reavive o dom para ter um ministério eficiente, profícuo, corajoso, destemido. Mas antes mesmo, e depois ele volta a fazer, verso seguinte, ele volta a fazer,
Antes mesmo, nos versos seguintes, capítulo seguinte, ele volta a citar a mãe e a avó. Antes mesmo de Paulo dizer, se referir do que queria, Paulo provoca a memória. Então a memória era importante. E Paulo diz que ele aprende, ele dá um tempo aqui, ó. Recordo que guardo da tua fé sem fingimento a mesma fé que habitou em sua mãe. E depois ele diz, mais adiante ele diz, você aprendeu desde pequeno. Qual a memória que nós estamos trazendo ou implantando? Memória pode ser colocada de diversas formas. Tem filho que não quer ter memória do pai. Tem filho que tem memória muito ruim do pai, dos pais. Tem filhos que têm memórias boas. Que memória você está, ou qual tipo de memória seu filho tem de você? A questão, para a gente responder isso, a gente tem que fazer também uma análise. Que memória eu tenho dos meus pais? E agora gera um silêncio aqui absurdo, porque muitos de vocês estão avaliando essa questão. O que você pensa? Como é que você pode escrever a sua relação? E tem a segunda. A primeira está aberta. Que tipo de memória? Qual é a memória que você tem dele? Ah, ele é meu pai, ele é minha mãe. Legal. Mas a segunda pergunta é mais difícil de responder. A memória que você tem de seus pais fazem de você um exímio, autêntico, corajoso, destemido obreiro do Senhor? Essa é uma segunda pergunta que a gente também precisa pensar. Porque é isso que Paulo está usando. Veja que Paulo não está falando exatamente para ele orar. Paulo não está falando para ele consagrar. Paulo está falando para ele se lembrar. Como é que a gente aviva para o futuro, para o presente e para o futuro, se lembrando do passado? Quer dizer que as coisas que a gente faz têm efeitos tanto agora, como terá efeitos também no amanhã. Repito, as coisas, o modo, a nossa atitude, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a Bíblia. E observe que Paulo deixa claro, olha, pela fé, e Paulo compara, se eu me recordo bem, vamos traduzir, da tua fé, o que demonstra que fazia algum tempo que Paulo e Timóteo não se encontravam, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Faz algum tempo que eu não te vejo, mas eu lembro que a tua fé é viva. E é a mesma fé, não se vê. Como é que a gente vê a fé? Eu vejo a Bíblia, eu vejo o instrumento, eu vejo você, mas e a fé? Como eu vejo? Como é que eu vejo a fé? Fé não é isso aqui é fé. Tome a fé. Fé não se materializa no objeto. Como é que Paulo pôde medir a mesma fé que você tem? É a da sua mãe, é a da sua avó. São 2 gerações e 3 agora com Timóteo. Vó a primeira, mãe a segunda, Timóteo a terceira. E Paulo faz uma comparação entre a fé praticada pela primeira geração, na primeira geração, a avó. Na segunda geração, a mãe. Na terceira. Quando ele faz essa comparação, ele estabelece o padrão e ele diz, é a mesma.
O que me faz pensar naquilo que nós já estudamos na escola bíblica, como ortodoxia. Meu pai andou nesse caminho, minha avó andou nesse caminho, minha mãe andou nesse caminho, e eu estou no mesmo caminho. Isso é ortodoxia, é uma linha reta. E disso, a nossa fisioterapeuta deve entender muito bem, Daniela. Então, observe que é uma fé que atravessa gerações. Mas eu repito, a fé não dá para comparar, não dá para ver, não se materializa. Não é possível materializar. Como assim? Ó, isso aqui é o tamanho da minha fé. Ó, esse aqui é o tamanho da minha fé. Ou então, esse é o tamanho da minha fé. Não é dessa forma. Ou então, alguém diz assim, eu tenho fé. Eu sou um homem de fé, viu? Eu sou uma pessoa de fé. Não provoca não, que sou de fé. Eu vou orar e você vai ver, eu sou de fé. Tiago diz que a nossa fé não pode ser de gargalo. Fé de gargalo, fé de palavras. Desculpe a cacofonia. Fé de palavra. Fede, de feder. Né? Fé demonstrada apenas com palavra. Bom, como é que Tiago diz que a fé pode ser demonstrada? Ele diz assim, você me mostre a sua fé apenas pelas palavras que você diz, e eu te mostro o tamanho da minha fé pelas obras que eu faço. As obras demonstram. Então, como Paulo mediu a fé de Lóide, a fé de Eunice e a fé de Timóteo? Pelas obras realizadas. Irmão, e realizar uma obra na primeira geração, ou seja, viver um cristianismo na primeira geração, avó, é uma coisa. Viver o cristianismo na segunda geração é outra coisa. Porque existe diferenças de culturais, ou talvez até da própria geração. E viver o cristianismo na terceira geração é outra. Eu posso falar precisamente que aqui, e eu disse isso para alguém há poucos dias tinha alguém aqui na igreja, e eu acho que foi aqui mesmo no púlpito, eu não sei para quem foi, mas foi aqui mesmo, na igreja, nesses dias. E nós estávamos encerrado uma reunião, tinha alguém aqui conversando comigo que não é da nossa igreja, e eu comecei a dizer assim, você está vendo aquela menina ali? Eu apontei algumas. Falei assim, eu pastorei ela desde criança. Mas aí eu apontei o Mateus. Falei, você está vendo esse menino aí, essa menina aqui? A Alicia? Falei, bom, eu pastoreio ela, mas eu pastoreio também o pai e a mãe dela. Ela falou, nossa, que bom. Era alguém que estava aqui visitando. Eu falei, mas pastoreio também a avó dela, Adriana. Aí ela, nossa, que legal. Eu disse, mas pastoreei também. Eu digo pastoreei, porque já não está mais entre nós. A bisavó dela. Que, por sinal, tanto a bisavó quanto o bisavô morreram, e quando morreram estavam sendo cuidados por nós. Aí eu falei, mas não para aí. Eu pastoreei também, qual é o que vem depois? A tataravó dela. Então a avó, ó, vamos colocar lá vamos colocar na raiz. A irmã Valentina, a progenitora, a irmã Maria, que gerou a irmã Maria, que gerou a Adriana, que gerou o Mateus,
que gerou a Lícia. São 5 aí. A pessoa logo perguntou, só faltou perguntar se eu tenho a idade de Abraão, é? Não, tenho 50 anos. Quase, falta 1. Mas o que faz uma... Mas apontei outras pessoas também. Aí eu falei, vamos olhar para outro. Olhei para outros aqui, fui olhando. Falei, Joyce passou bem na hora, disse, tá vendo essa menina? Entrou aqui, acho que com 11 anos, 10 anos, não me lembro. Ou menos. Falei, tá vendo aquela dali, Mônica, ó, pastoreia, o filho, ela e a mãe. Então, estamos vendo a fé em gerações. Qual é a memória que você tem? É interessante, e aqui eu quero abrir um parênteses, e é bom que isso está virtual. Há pessoas que não conseguem ser crente nem na geração dele. Ele não consegue congregar. Não consegue ser fiel ele mesmo. E ainda olha para alguém, por exemplo, com uma história igual a minha, que eu estou no mesmo lugar. E ele mesmo não consegue congregar. Ele mesmo não consegue sequer ser fiel ao culto. E ainda questiona a minha pregação, que já atravessa 5 gerações. E posso provar, como eu acabei de demonstrar. Mas a pergunta é, como está? Que lembrança? Provavelmente Timóteo deve ter olhado, feito uma análise, uma pesquisa de memória, acionou o dispositivo e falou assim, minha avó, como a minha avó praticava o evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo. Lembre, olha, a fé que a tua avó tinha. Como a minha avó praticava o evangelho. Irmãos de primeira geração, não tem filho ainda. Como é que a gente pratica o evangelho? Irmãos de segunda geração, você que já tem um filho. Como é que você pratica o evangelho? Porque a memória vai ser acionada. A memória vai ser acionada. E a reprodução vai ser constante. Observe, está claro isso. Paulo diz assim, lembra, olha, do dom que há em ti, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Agora é o terceiro dispositivo, a terceira memória. Paulo queria. A primeira da avó, que eu disse no verso 5. A segunda da mãe, também no verso 5. E a terceira é a de Paulo, no verso de número 6. Lembra, eu coloquei a mão sobre você. E o verso 1, Paulo não trata Timóteo como um pregador, um obreiro. Paulo trata Timóteo como filho. Não foram todos os cooperadores de Paulo tratados como filho. Silvano e Timóteo foram tratados como filho. Como é que você trata o filho? Só que Paulo descreve, eu já falei da avó, já falei da mãe, agora vou falar de Paulo. Como é que Paulo tratava Timóteo? Paulo, anote isso e nunca mais escreva. Paulo tratou Timóteo como filho. Se Paulo trata Timóteo ou tratou Timóteo como filho, o que me faz pensar que ele adotou Timóteo? Em outros inúmeros textos, quando Paulo escrevia para Timóteo, tratou como filho. Mas quando Paulo escrevia sobre Timóteo, Paulo tratava como cooperador. Então grave isso. Paulo fez do teu próprio filho, nesse caso Timóteo, o seu cooperador.
Paulo fez do seu filho cooperador. Timóteo cooperava com Paulo. Como é fazer do filho um cooperador? É estender o ministério para o filho. Diferentemente do que muitos fazem. Não é só envolver o filho numa atividade da igreja, achando que aquela atividade da igreja vai produzir um discípulo. É envolver o filho na extensão daquilo que você, pai, está fazendo. Ele é o seu cooperador. O que é um cooperador? Eu tenho vários aqui esta noite. Vários irmãos cooperam comigo aqui. Alguns fazem coisas que eu não sei fazer. Não que eles sejam menos ou mais, não é disso que estamos falando, mas alguns cooperam e fazem coisas que eu não sei fazer. São envolvidos no meu ministério, estão trabalhando comigo. E não é uma satisfação quando você tem alguém trabalhando com você assim, dessa forma, e pode descrever aquele ali é meu filho. Eu cito um exemplo aqui, eu cito como exemplo o pastor João Ribeiro. Ele passou uma grande provação em algum período de tempo, teve dificuldade com músico, teve grandes dificuldades também com obreiros. O pastor Joel se dedicou, ele músico, se dedicou há anos dando aula de teologia para os seus próprios filhos, entre os alunos de teologia, porque ele é um professor de teologia, estavam os seus 2 filhos. Ele tem 3, mas estavam 2. Hoje você vai ao culto da igreja de Tietê, e daqui uns dias nós iremos lá, você vê o pai pregando, ensinando, você vê pai pregando, ensinando e cantando e tocando. Você vê o filho pregando, ensinando, cantando e tocando. Você vê o outro pregando, ensinando, cantando e tocando. Olha que extensão gloriosa. É dessa maneira que Timóteo queria que Paulo queria que Timóteo olhasse, porque o desafio que ele ia enfrentar pela frente, que viria pela frente era grande, não era fácil. Ele iria enfrentar um desafio que colocaria temor. Retomo as 4 marcas que Paulo disse que talvez, para mim, sugere o sentido de que Timóteo ficava preocupado com isso. Ele ia enfrentar um público difícil. Iria enfrentar uma igreja que estava localizada num lugar que era altíssima, que era consagrada. Éfeso era consagrada, era uma cidade idólatra, consagrada a Nicanor, deus do vinho. Éfeso tinha uma referência apostólica de pastor. Quem passou por lá? Foi um qualquer que abriu a igreja? Não! Foram os apóstolos. Quão difícil é a tarefa de você substituir alguém da envergadura de um apóstolo, como no caso, seja Paulo, seja João. Como você fica e pegar uma batata quente como essa? Timóteo, jovem. Timóteo, inexperiente. Trabalhou como cooperador, foi auxiliar. Contudo, Paulo o ensinou. E é nesse momento de ensino, de instrução, irmão, entre idas e vindas, é que Timóteo recebe o dom.
O dom que Paulo disse está em você. E aqui eu tenho uma segunda informação que é importante você entender, absorver, aprender e praticar. Se você fizer do teu filho seu cooperador na obra de Deus, e você está profundamente mergulhado, comprometido com a obra de Deus, preste atenção. Em algum momento dessa caminhada em que o seu filho está cooperando com você no seu ministério, ele vai receber o dom do Espírito Santo também. Você crê nisso? Diga amém. Mas, por outro lado, se você não for fiel, ele também vai receber. E ele vai ser encorajado pelo mesmo Espírito. Por isso que os irmãos precisam pensar como é, e agora eu abro uma terceira reflexão aqui, como você pratica o evangelho dentro da sua casa. É até interessante, porque Paulo não vivia com Lloyd e nem com a Eunice. Mas como é que Paulo compara a fé? Evangelho se vive na rua, se vive na casa, se vive na igreja. Como é que você pratica o evangelho nesses ambientes, nesses diferentes ambientes? Se estou na rua, eu sou de um jeito. Se estou em casa, sou de outro. Se estou na igreja, sou de outro. Teve uma história certa vez que uma mulher pegou um colchão e entrou na igreja, enroladinho. Um era dois, esses tipo colchonete fininho. Quando terminou o culto, foi falar com o pastor. E aí ela disse o seguinte: pastor, eu quero morar aqui. Eu e meu filho queremos morar aqui. E aí ela disse, o pastor, por quê? Porque aqui o meu marido é crente. É um homem abençoado. Curiosamente, já aconteceu comigo aqui. Posso morar aqui na igreja? Porque aqui o cabo é crente. Quando lá na nossa casa, nós não somos. Ou deixamos a nossa fé do lado de fora. Ela não entra conosco. Não podemos ser assim. Temos que ser crente aqui, temos que ser crente ali, temos que ser crente lá. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia que eu prego aqui na igreja. Não podemos ter tripla personalidade. Não podemos ser três pessoas diferentes. Temos que ser a mesma. Se aqui você dobra o joelho para orar, ou se aqui alguém diz assim, vamos orar e você ora, em casa você também precisa orar. Se aqui você ler a Bíblia, lá você também precisa ler. Se aqui você canta, lá você também precisa cantar. Se aqui você conversa com pessoas sobre o Evangelho, lá você precisa conversar. É dessa forma que a gente demonstra a nossa fé. Eu não sei exatamente como Timóteo estava, eu só estou conjecturando como estava a partir dessas marcas. Mas quando ele lembra da forma da mãe orar, da forma da avó, como ele lembra no andar com Paulo, conheço uma pessoa quando você anda com ela por mais tempo, não por uma viagem só, mas por mais tempo. Aí você sabe como a pessoa é, você sabe o que ela pensa, você vai saber o que ela faz. Irmão, conheça a pessoa. E Paulo disse assim, eu coloquei as mãos sobre você. Ué, mas aqui Paulo está tratando no verso 2, está tratando Timóteo de filho. No verso de número 6 e 7, ele está falando que coloca as mãos colocou as mãos sobre Timóteo. Então quer dizer que pai pode pôr a mão sobre a cabeça de filho e orar pelo filho? Faça isso, irmão.
Faça dessa forma. Mas, pastor, até hoje eu não tive uma vida como essa que o senhor acabou de pregar. Não tem problema que você não teve. Os problemas que vão surgir terão que ser resolvidos. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, a instrução é essa e é dessa forma que vamos viver. Hoje, a partir de hoje, pastor, eu nunca consegui ser, mas a partir de hoje vou ser. Pastor, eu nunca consegui praticar e demonstrar a minha fé dentro da minha casa desta forma, mas a partir de hoje vou demonstrar. A partir de hoje eu não consegui ter esse poder para transmitir para a minha família, mas a partir de hoje você terá para a glória de Deus. Não podemos ser diferentes. Então, quando Timóteo pensou nisso, ele olhou para a igreja, eu fico pensando, ele olhou para a igreja, ele olhou para a situação da igreja, ele olhou para os desafios da cidade, ele olhou para tudo aquilo que estava, e então ele segue o trabalho e vai fazer absolutamente aquilo que Paulo diz. E Paulo encoraja. Timóteo tinha que mexer em áreas difíceis da vida ali. Timóteo precisava mexer no ministério. Se virarmos a página, vamos ver lá no verso de número 8. Paulo faz ainda. Olha só. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esse é o poder. Não se vive fé, não se demonstra fé, irmão, na nossa atividade, se a gente não tiver na memória a ressurreição de Jesus. Lembra-te de Cristo ressuscitado. Repitam comigo, ressuscitado. Esse é o fundamento da nossa fé. Lembra-te de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, eu não ensinei você um evangelho furado, fraco, defeituoso, tortuoso, falacioso de propaganda. Eu te ensinei, eu te dei base firme, e a base que eu te dei é do Cristo ressuscitado ao terceiro dia. Quando você estiver fraco, como você vai estar, lembra-te do Cristo ressuscitado. Quando estiver frio, lembra-te do Cristo ressuscitado. Quando estiver temeroso, lembra-te do Cristo ressuscitado. Aleluia! É Ele que nos renova. Portanto, irmãos, com base nisso, Timóteo tinha que ter pelo menos 5 coisas. A primeira, depois de reavivar, a primeira, Timóteo não podia ter medo. De onde vem o medo? Quem aqui nasceu com medo? De onde apareceu o medo? Nenhum de nós nascemos com medo. Foi nos colocado o medo. Adquirimos ao longo do caminho. Alguém colocou isso em nós. O antônimo do medo, coragem. O antônimo, coragem. 5 coisas que Timóteo precisava ter, depois dele pensar, refletir sobre a avó, sobre a mãe e sobre a caminhada dele com Timóteo. Quais eram? Primeira, coragem. Não podia temer. Se não era para temer, é para ter coragem. Ter a coragem. Coragem do quê? No caso de Timóteo, enfrentar o desafio da igreja, desafio da cidade, desafio da evangelização, desafio de mexer no ministério. Olha o capítulo 3. Capítulo 3, ele tinha que destituir o ministério que talvez estivesse lá.
Você vai tirar de lá todo homem que for desobediente. Se tiver gente aí no ministério que está tudo bagunçado, tira tudo, coloca tudo de novo. Olha que situação. E tem mais, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Fala direito com os mais idosos, respeita os mais idosos, não sai levantando a mão de todo mundo, mas arruma o altar lá. Mexa no altar. Os falsos ensinadores, os falsos crentes, olha o verso de número 14. Recomenda estas coisas. Agora Timóteo tinha que falar. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, que nada aproveita. Capítulo 2, verso 14. Exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16, evita falatórios inúteis e profanos. Verso de número 17, linguagem deles, essas pessoas corrói como câncer, entre os quais Himeneu e Fileto. Você está vendo aí Himeneu e Fileto? Corta a relação com eles. Já pensou? Timóteo, novo, chega em Himeneu e diz o seguinte, quero falar com você. Ou Fileto, quero falar com você. Ô Timóteo, quero falar com você. Não vou responder vocês. Como assim? Por que não? Não vou responder vocês. Vocês são um câncer. Está aqui no texto. Olha lá. Evita. Além disso, a linguagem deles corrói. Olha o que diz. Evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Em outras palavras, não entre em diálogo com Himeneu e Fileto. São vírus cancerosos que precisam ser evitados. Corta essa raça ruim. Timóteo está lá dirigindo o culto. Eu fico imaginando. Timóteo está lá dirigindo o culto. Vamos imaginar um culto como esse. Cantou o hino de número, seja lá qual for. Fez a pregação, o ensino. Quando terminou, lá vem o Himeneu ou o Fileto. Quero gastar uns 2 minutinhos com você. Sai câncer. Posso falar com você? Não. Tem um debate aqui para você, um assunto. Fala sozinho. Corrói sua língua. Sozinho. Morda a língua. Olha só. E Paulo é mais claro. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Olha aqui. Como é que Timóteo, moço novo, se posicionaria diante desses caras? E tem mais. Ele foi buscar coragem para enfrentar esse tipo de homem lá no verso número 5. Na memória que a sua avó, na memória da fé praticada por sua mãe, na memória da fé praticada pelo apóstolo Paulo. Vamos voltar aos pais. Cuidado até com quem você conversa e o que você conversa. Olha que coisa interessante explorar esse texto. Era para ele tratar. Como é que a mãe, eu fico pensando ao ler, como é que a avó, Lloyd, e a mãe, Eunice, tratavam os faladores, os cânceres da vida. Gente que fica blá, 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 blá o tempo todo. Não que fala demais. Tem gente, como diz o pastor... Como é o nome do pastor que falou lá no Magalhães, lá no Encontro de Casais, né? Pastor Magalhães diz que o homem fala 15 mil palavras por dia. A mulher fala 25 mil palavras. Foi ele que disse às irmãs que estavam aqui, estavam lá. Os irmãos também se lembram disso, né? Vocês se lembram disso aí? Quem estavam lá se lembra disso. Tem homem que fala 1000 palavras por dia.
Tem homem que fala 100 palavras por dia, tem homem que não fala palavra nenhuma, engoliu. Ele não tem língua. Né? Engoliu. Tá engolida, a língua dele tá enrolada lá para dentro. Tá igual a do camaleão, né? Tá enrolada lá para dentro. Esse dia, pensando num texto bíblico, eu fiquei observando, irmão, esse dia eu fiquei observando como que o lagarto, né? Como que o lagarto pega o inseto, né? Como é que ele enrola a língua, como que ele atira a língua. Eu fiquei assistindo horas um vídeo, né? Tinha alguns minutinhos, eu fiquei, preciso saber isso daí. E fiquei assistindo porque isso tem conexões com algumas coisas que a gente pensa. Então, tem homem que não fala nada, mas tem mulher que fala 15 mil. E aí ele disse que a fala da mulher, a palavra é acumulativa. Se ela falou os 15 mil hoje, 25, né? 25 mil hoje, não é isso, Michel? 25 hoje, se ela não falar as 25 mil palavras hoje, amanhã ela tem que falar os 25, mais o que faltou, mais o que faltou de hoje. Entende? Então, ele fala isso daí. Por isso que, isso é o pastor Magalhães, peguem ele vai vir aqui em algum momento. Quando ele vier aqui, vocês fecham ele aí e pedem explicação, porque ele pregou isso no encontro de casais, vocês estavam lá. Aí ele disse que a mulher, o cara que tá querendo dormir, assistir o futebol, tá querendo fazer o churrasco, qualquer coisa, e a mulher Ele falou, ela tá acumulada. Hã? Ela tá acumulada. Olha lá. Então tem uma exceção aí, o Gustavo. Muito bem. Mas imagine, irmão, eu fiquei pensando como a avó, qual memória Timóteo teve da sua avó e qual memória Timóteo teve da sua mãe no tocante, no tratamento de pessoas que falam, como Paulo descreve aqui, de igual modo a Himeneu e Fileto. Como essas mulheres se posicionavam? Porque Paulo busca a memória delas. Então, até no nosso trato com as pessoas, a gente precisa tomar cuidado. Você vai ser mãe. Quem não é? E quem já é, você é mãe. Obviamente, né? Porque já então é. Então, irmão, não pode gastar o seu tempo à toa com qualquer pessoa. Construa boas relações, boas amizades, irmão. Construa bons relacionamentos com as pessoas. Isso vai ser usado reflexivamente por seu filho lá na frente. E até mesmo ele terá condições, inclusive, de cortar essa relação, de cortar esse relacionamento. Quando eu ia para a escola, lá na minha infância, e eu me lembro disso muito bem, a minha mãe dizia assim, não fique conversa com esses meninos que não querem nada com nada. Ela falou isso para mim muitas vezes. É claro que eu não sabia entender o que a minha mãe queria dizer com ele, que não quer nada com nada, porque eu também não queria nada com nada. Então eu não podia ter conversa comigo mesmo. Né? Eu também não queria nada com nada. Não é? Isso era difícil para entender, né? Porque tem coisa que a gente não consegue muito bem. Mas, às vezes, a gente precisa mudar a linguagem. Mude a linguagem. Você não está alcançando seu filho, muda a linguagem. A linguagem muda. Eu estou conversando, eu estou pregando hoje em uma linguagem. Se eu estivesse dando uma aula, a linguagem era outra. Se eu estivesse conversando com uma pessoa de outra situação ou que não fosse evangélico, a linguagem era outra. Se fosse estivesse conversando com um surdo na linguagem de sinais, que eu não sei fazer isso, mas há irmãos aí que sabem muito bem, a linguagem era outra. Irmão, tem hora que precisa mudar a linguagem, mas eu não entendi isso muito bem. Se bem que em alguns momentos eu acabei me lembrando de uma das linguagens que a minha mãe utilizava. A primeira linguagem que a minha mãe usava era verbal. Não fale com as pessoas que não querem nada com nada. A segunda linguagem que a minha mãe utilizava era uma expressão mais, assim, apimentada. Era a correinha que ela tinha pendurada ali. Quando eu não entendia a linguagem
verbal, tipo assim, não faça isso, ela conversava comigo na linguagem expressiva, ou seja, na linguagem da correia. E essa eu entendia. Contei para a irmã Cida esses dias, minha mãe cansou de dizer a mim que não era para eu fazer algo da seguinte maneira. Eu não sei se alguém aqui conheceu minha mãe, acho que é Solange, talvez. Mas à frente da casa da minha mãe tinha uma casa de um senhor. Ele já era muito idoso e ele gostava de plantas, gostava de frutas, essas coisas. Então ele tinha ali um pequeno, não é um pomar, mas ele tinha ali algumas árvores ali que tinha frutas e tinha sua hortinha também. Bom, ele tinha um pé de ameixa, coisa mais linda, bonita que só. E o portão da casa dele era um pequenininho, só um portãozinho facinho de pular. Coisa mais linda, irmão, mais fácil. Era um pé dentro, um pé fora. Para quem andava de bicicleta, jogava capoeira, aquilo era uma moleza. Minha mãe cansou de me dizer, não entre na casa do seu Silva para comer fruta, porque o dia que eu pegar você lá, a coisa vai ficar ruim. Só que quando a gente está no grupinho de amigo, a gente esquece da linguagem verbal da mãe. E ela cansou de não saber. E eu morava do outro lado da rua. Não tinha como ela não ver. Mas ela ficava sempre lá na cozinha, lá para a parte do fundo. Dificilmente a minha mãe ficava na sala. Então, e a casa era bem de frente, como até hoje é. A casa é bem de frente, só que mudou toda a aparência. Fizeram outra casa lá e tudo mais. Bom, cansei de desentender a linguagem verbal da minha mãe e descumprir. Bem um dia que tá aquele pé de ameixa carregado daquelas ameixas amarelinhas, irmão, pronta já, né? Bonita, sei lá que cor que era mesmo assim, bonita, bonita, era só pegar, irmão. E naquela época não tinha esse negócio de lava a planta, não tinha esse negócio tinha negócio de nada, era pegar e comer. Não era assim? Pegar e dar uma limpadinha, dar uma baforada, né? O mata veneno, né? O mata micróbio, né? E comer. Beleza. Estou eu, mais uns 2, 3 amigos, lá em cima no pé de ameixa e tome ameixa. E só caroço de ameixa caindo. Maravilha. Quando eu olho para baixo, aliás, eu nem olhando, eu tô aqui comendo de frente para casa do seu Silvio, já era de idade, dormia, era meio surdo, não escutava direito, e nós estamos comendo. Aí alguém olha para mim e fala, ih, Marquinhos, caiu a casa. Quando eu olho, lá está minha mãe, como que um jogador de beisebol, segurando num taquinho assim, ó. Desce, irmão, desce. Eita, pensa numa ameixa que ficou amarga, que virou jiló, na hora, irmão. A linguagem é tudo, irmão. Mas muitas vezes eu me lembrei, tomei uma sova daquela bem tomada que nunca mais na vida eu quis ameixa. A irmã Cida comprou um pote de ameixa que eu demorei para comer. Agora, esses dias atrás. Tá lá vencendo a ameixa, ainda bem que tá lá vencendo a ameixa, irmão. E olha que já tem tempo isso daí. Então, amado irmão, até muda a linguagem, tem hora que tem que mudar a linguagem, irmão, mas não perca o seu filho, irmão, não perca o seu filhinho. Aí a lição de hoje é essa. Primeira, tenha uma vida exemplar, você que é mãe. Segundo, transfira para o seu filho, você que é avó, já fez isso. Terceiro, se você vai ser mãe ou neto, faça da mesma forma. Ande na linha reta, na ortodoxia cristã. Irmão, a minha mãe orava, minha avó orava, minha mãe orava, meu pai orava, eu oro, meu filho vai orar. Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Glória ao Senhor. E a Bíblia diz, se você fizer isso,
será salvo tu e a tua casa. Primeira coisa, tenha coragem. É quando Timóteo olhou para toda a ação da mãe dele e teve coragem. Então você também vai ter, seu filho será corajoso. Não será um Zé Medo aí, uma pessoa, desculpe quem não quis dizer, fazer nenhuma crítica ao nome de Zé, mas a gente costuma fazer isso, né? Usar essa expressão. Não tenha medo, vamos dar o nome. Não seja aí um Marcos qualquer aí, um medroso qualquer, irmão. Não! Não, irmão, tem que ter coragem. Seu filho tem que olhar para a sua vida e ter coragem para enfrentar o desafio, enfrentar o inimigo, enfrentar o leão, ser crente, orar ao Senhor, viver a fé. Glória a Deus. Agora, ele tem mais 4 ações. Segundo, ele não pode ser vazio de poder. Ele precisa viver vazio de poder. Não. Timóteo precisava reavivar o dom a partir do acionamento da memória e viver cheio de poder. Poder é diferente de coragem. Coragem é o oposto do medo. Mas coragem não vence pecado. Coragem não expulsa demônio. Coragem não vence tentação. O que vence pecado, o que vence demônio, o que vence tentação é poder. Seu filho precisa ver a sua história e a partir da sua história, ele ser cheio de poder. Vou vencer o pecado. Um colega meu, certa vez contou que vinha no metrô, aqui de São Paulo, amigo meu, contou que vinha no metrô aqui de São Paulo, e em uma das estações entrou uma mulher, o metrô estava cheio, entrou uma mulher bonita, eles estavam em 2, eles estavam vindo de um culto, e os crentes que são, normalmente, você já viu que os pregadores, eles andam mais alinhadinho, bonitinho, né, assim. Hoje tem uns pregadores aí nos estilos que eu não sei se são pregadores, se são animador de palco, se são palhaços do circo do Piranha que tem lá em Tietê. Em Tietê tem um cara lá que tem um circo chamado Circo do Piranha. Não dá para saber. Mas o cara tá em pé, ele contou que os dois estavam em pé conversando, como todas as pessoas que estão no metrô, e o metrô tá cheio. Aí entrou uma mulher, e a mulher ficou tão seduzida por ele, bonita, bem arrumada, que começou abertamente cantá-lo no metrô, na cara larga. Começou a... Não, mas não era demônio você não vê, era uma mulher mesmo. E ele contou para mim assim, ele falou assim, Marco, ele me contou da seguinte maneira, Marquinhos, mas eu vou falar um negócio para você, rapaz. Pense numa modelo. Modelo daquela época, que modelo daquela época já mudou, né? Já passou, a mulher já passou de corpo. Modelo naquela época a mulher tinha um corpo, depois teve outro, agora já tem outro. Os padrões, né, de corpo, quando você fala mulher modelo, o modelo muda. Por exemplo, o modelo Gisele Bündchen já foi, agora é outro, né? Modelo Gisele Bündchen já foi. Já quando você fala modelo, ninguém mais pensa em Gisele Bündchen. Pensa porque ela é super top model lá. Mas modelo, esteticamente falando, já foi, já mudou. Já passou por mudanças aí. Né? Aí, não é não. Aí escute aí, irmão. Preste atenção. Olhem para cá. Irmão, e ele contou-me da seguinte maneira, contou a mim, ele não falou no púlpito, contou a mim, diretamente a mim. Quando esta mulher começou a conversar com ele,
partindo do evangelho e o seduzir, o irmão foi envolvido de uma forma tão violenta na sedução da mulher, que quase ela o arrastou a ponto dele suar. Ele disse assim, o irmão suou no metrô com ar-condicionado. Escorreu assim. A pressão foi tão forte. Timóteo foi inspirado, porque nessa cidade que ele estava, a sedução também era. Timóteo foi inspirado a olhar a vida piedosa de poder da avó e da mãe para vencer também o pecado. Não que a própria mãe era a força e nem a avó era a força do pecado. Não, irmão. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado. Mas como Timóteo precisava se lembrar, reavivar o dom, um dos mecanismos foi acionar a memória, e quando ele lembrou da forma da mãe viver, da forma cheia do Espírito Santo da avó viver, ele também se encheu. Da mesma forma, se encha também para que tenhamos poder de vencer o pecado. E por último, e aí entra e finaliza aqui o tema do pingo, o amor. Amor, como elas colocam aqui, ó, receba pelo Espírito de Deus, amor. Ou receba amor pelo Espírito de Deus. Se eu ler assim, receba pelo Espírito de Deus, vírgula, amor, o amor é a pessoa, é um sujeito. Como se eu tivesse, receba pelo Espírito de Deus, vírgula, Michel. Receba pelo Espírito de Deus, vírgula, Joyce. Estou falando para você receber algo pelo Espírito de Deus. Mas como aqui está, receba pelo Espírito de Deus amor, eu subentendo que o amor é que você vai receber pelo Espírito de Deus. Amar é dar-se, irmão, em relação a alguém. Amar é doar-se em relação a alguém. Amor, como diz Paulo lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo dá uma característica do amor. Ele diz exatamente assim, o amor, irmão, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e não tenha amor, seria como um sino que soa, como um bronze que tine, por exemplo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e não tivesse amor, o amor é paciente. Olha só, como é o amor então? O amor é como ele se demonstra, como ele se descreve, como ele se apresenta. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se soberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. São manifestações, formas do amor se manifestar. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com injúrias. O amor não se regozija com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência cessará, tudo passa, tudo cai, tudo desaparece, mas o amor continua, permanece, ele perdura, ele atravessa a sociedade. Então, irmão, que o Espírito Santo nos ajude a viver e a demonstrar essa vida de amor, que somente por Deus, pelo dom que a gente tem, que a gente pode, obviamente, irmão,
vivenciar e demonstrar. Que o seu filho viva isso, irmão, em você. Que o seu filho viva isso em nós. É isso que eu quero. Eu não sou pai biologicamente de ninguém. Não tenho filhos biologicamente, mas na fé tenho. E se posso ensinar alguma coisa aos irmãos, é isso que quero ensinar. Às vezes somos criticados, às vezes somos afrontados, às vezes somos desrespeitados. Não nos importa. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Um dia eu espero que os meus algozes se converta, mas eu permaneço convertendo eles ou não, eu permaneço na presença de Deus. Então aprendam isso, irmão. Olha, podem até mesmo me desprezar. Não prega isso, não fala aquilo outro. Não tem problema. Não há problema nenhum no desprezo. Eu não me preocupo com isso. Eu permaneço na mesma posição, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Esse dia alguém disse assim: Pastor Marcos, eu estou com saudade do Senhor. Eu disse assim: continuo pregando há mais de 20 anos, no mesmo púlpito, na mesma igreja, no mesmo endereço, nos mesmos cultos, nos mesmos horários. Está com saudade de mim? Vai lá me ver. Você não vai me encontrar em outro lugar. É lá que você vai me ouvir. Nossa, quanto tempo! É firmeza. Sejam firmes e constantes e sempre abundantes. Você pode adorar o Senhor?